Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre diversas questões e a gente não poderia deixar de lado, né, uma pauta que é de suma importância, que é o aumento do transporte público, né? Tratando aí, né, da cidade de São Paulo, mas também falando aí de outros lugares, né, que trata-se aí de uma política nacional. E vamos falar também das mobilizações que tiveram, né, no início do ano contra o aumento da passagem do metrô e da CPTM. Para isso, convidei aqui a Gel, ela que é militante do movimento Passe Livre, o MP de Pato, lembrando sempre, L, que não confundir aí com o grupo Reaça chamado NBL. Então, Gel, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Fechou. Boa noite, gente. Obrigada aí pelo convite. Acho que, né, para a gente começar é sempre bom contar um pouquinho do movimento, né? O movimento Passe Livre existe desde 2005, então aí quase 20 anos na rua, pautando a questão do transporte, a questão da qualidade do transporte, e pautando isso principalmente a partir da ideia de tarifa zero, ou seja, a ideia de que transporte é um direito, não é mercadoria, e, portanto, né, nós, usuários e usuárias do transporte, não deveríamos pagar por ele. E aí, pensando nisso, né, desde 2005, a MPL está realizando uma série de atividades aí que vão desde manifestações de rua até atividades públicas, estudos, lançamento de materiais, articulação com outros movimentos sociais, articulação com outros parlamentares, enfim. A gente está sempre por aí, e aí sempre também pensando que a questão do transporte é uma questão que perpassa uma série de outros direitos também, né? E para você chegar num hospital, para você chegar até a escola, você precisa do transporte. Ou seja, uma questão que está no nosso cotidiano o tempo todo, e é por isso que, né, o assunto que a gente vai falar hoje, que são os aumentos e a péssima qualidade do transporte, essa série de políticas de privatizações tem prejudicado tanto a vida da população, né? Afeta diariamente aí milhares e milhares de pessoas, tanto usuários quanto trabalhadores. Eu acho que só para, né, para apresentar em linhas gerais é isso, acho que é importante dizer que o Movimento Passe Livre é um movimento social autônomo, é um movimento social que se coloca em uma relação horizontal, sem lideranças, sem partidos políticos. Então, acho que enfim, também válido colocar isso. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem as nossas redes sociais, Passe Livre São Paulo, mas o Passe Livre também existe em várias outras cidades do Brasil, Brasília, enfim, uma série de outras cidades, vocês podem pesquisar por aí também. Fica aí nossas redes, Guarulhos também tem, enfim, tem um monte de. É uma federação, né? Mas fica aí também o convite para conhecer mais, para trocar ideia com a gente. Quem quiser, é só dar um salve lá nas redes sociais do Movimento Passe Livre. Beleza, maravilha. Vamos aí para a primeira pergunta, né? Esse aumento aí do metrô de São Paulo, né, e da CPTM não foi um aumento, né, qualquer. Não que outros não seja menos importante, porque para mim tá a ver com uma política de privatização aí do Tarcísio, né, em relação ao transporte público, né? Como que você vê essa questão, Gel? Boa. Bom, o movimento Passe Livre vai entendendo, né? Vou fazer um resgate aqui ao longo dos anos, que todo e qualquer aumento de tarifa, seja no metrô, na CPTM, enfim, nas integrações, como a gente já teve também em outros anos, todo tipo de corte vai prejudicar justamente as pessoas que precisam pegar esse transporte todo dia, né? A gente sempre fala, tem aqui um quadro atrás de mim, não sei se dá para ler, mas que diz, né, enquanto a tarifa existir, ela sempre vai subir. Ou seja, essa lógica do transporte para a mercadoria, né? E aí você colocou muito bem, né? Agora é uma política ainda mais voltada para o lucro, né? Que é a política das privatizações, não só do transporte, mas também da Sabesp, de outros direitos sociais básicos, estão aí junto com essa ideia de que alguns direitos nossos podem ser vendidos como mercadoria, né? Então, o movimento Passe Livre vai entender esse aumento do Tarcísio
como um aumento extremamente abusivo e que faz parte de uma política de privatizações. Afinal de contas, ele não está aumentando para melhorar a qualidade do serviço, mas sim para colocar esse dinheiro nos bolsos dos empresários aí que estão já há muitos anos também numa lógica de privatização e de cada vez mais lucro, né? Saíram alguns dados, acho que logo no começo do ano, do quanto as linhas privatizadas acabam transportando um número menor de pessoas e ganhando mais por isso, inclusive mais do que as linhas de metrô que não são privatizadas, né? Enfim, a gente acompanhou também aí um processo muito conturbado de tentativa de privatização da Sabesp. A gente tem acompanhado uma série de violências policiais na Baixada Santista, enfim, tudo isso faz parte de um projeto de governo, de cidade, não só do Tarcísio, mas de uma série de outros governantes, né? Acho que é importante dizer que esse aumento ele afeta principalmente quem mora nos extremos da cidade, porque teve aumento da CPTM, mas também teve aumento na MTU, ou seja, nos ônibus intermunicipais, né, que também entram nessa lógica. Enfim, essa política de privatização, ela vai caminhando nesse sentido, né, de sempre de pensar o lucro por baixo da população, dos usuários e dos trabalhadores também, que estão sofrendo uma série de violências, né. Eu vou sumir aqui rapidinho, porque eu vou colocar para carregar, mas eu estou te ouvindo. Ok, né? Então, dando continuidade aqui à nossa série de perguntas, o Gel, em relação, né, os próximos passos do movimento, né? Qual que vai ser, né? Porque a tarifa aumentou e ela continua alta. Sim. Eu acho que é importante dizer, né, como eu falei no começo também, que o movimento Passe Livre vem atuando aí ao longo de 20 anos com diversas atividades, né? Não só as manifestações de rua, que eu acho que, né, imagino que vocês tenham acompanhado, com uma série de violações gravíssimas, né, com uma série de ações da polícia que criminalizam os movimentos sociais, criminalizam as pessoas que estão lutando por uma vida mais digna, uma melhor qualidade de transporte. Acho importante dizer isso para trazer também que o movimento Passe Livre tem feito uma série de atividades, enfim, pensando atividades públicas, pensando debates públicos. A gente tem acompanhado também aí toda uma questão envolvendo os trabalhadores do metrô e da CPTM, que tem sofrido uma série de criminalizações também. E eu convido todo mundo a somar nessa luta, né? A gente tem pautado aí também uma série de outras lutas no ABC, como eu falei, né, agora há pouco, esse aumento também prejudica quem mora na Grande São Paulo. Enfim, a luta tem continuado de diversas formas, também com outros coletivos, outros partidos, outras organizações puxando também as suas atividades, e a gente acha isso extremamente importante, afinal de contas, como eu falei também no começo, né, o transporte é uma questão que afeta a todo mundo, então é cada vez mais importante que as pessoas também se organizem nas suas quebradas, nos seus bairros, nas suas comunidades, para pautar o transporte, e a gente também segue apoiando e tocando nossas atividades também. Tudo isso pode ser visto nas nossas redes sociais, acho que a gente está também no momento, né, em que as redes sociais acabam comunicando bastante, e é isso, assim, a gente segue na luta. Tivemos 2 atos, né, no começo do ano puxados pelo Movimento Passe Livre, mas também tivemos diversos outros atos puxados por outras organizações e que a gente seguiu em apoio. E acho importante também trazer que, por agora, né, nesses próximos dias, a gente tem uma série de leilões que estão sendo feitos das linhas privatizadas, não só das linhas, mas também de outras questões importantes aí para pensar, né, a relação dos leilões de presídios, por exemplo, a relação dos leilões da Sabesp, que já aconteceram. Enfim, como eu falei também de novo, né, um projeto de governo do Tarcísio que tem a ver com uma privatização, e por um lado, e também por outro, a precarização da vida das pessoas, e aí majoritariamente pessoas que estão, né, ali num lugar muito específico, né, ou seja, pessoas que precisam pegar o transporte todos os dias, com questões de gênero, de raça, e por aí vai. Ô, Gel, vamos falar aí desses inúmeros atos, né, que teve, né? Teve atos chamados pelo Passe Livre, teve atos chamados, por exemplo, por TCS, e teve atos aí chamados aí pela UEE. Essa fragmentação
para você? Não é ruim? Por que a galera não se juntou e convocou todo mundo junto? Olha, eu acho que é importante a gente entender que apesar, né, da pauta maior ser o transporte, a gente tem uma série de questões, de diferenças de organização, diferenças políticas, mas que isso não impede o apoio a essas manifestações, né, dos dois lados, ou seja, diversos partidos e organizações tiveram os nossos atos, a gente também esteve no ato dessas outras organizações. Eu acho que é importante estar na rua fazendo luta, né? E aí com as mais diversas pautas que podem vir a partir do transporte, do direito à cidade, dessa discussão que a gente tem feito ao longo dos anos. Acho importante dizer isso, Guilherme, porque o movimento Passe Livre não tem como e nem quer monopolizar a pauta do transporte, pelo contrário, né? A gente quer sempre trocar ideia com o maior número de pessoas, de coletivos, de organizações possíveis, né? E aí também entendendo que tem diversos lugares para a gente fazer isso, né? Lugares, enfim, nas ruas, informações, como eu já comentei, né? Em debates públicos, com outras organizações, com sindicatos, com partidos, com outros coletivos e organizações autônomas também, que eu acho importante trazer aqui também, que durante, ao longo de muitos anos aí a gente tem visto uma série de movimentos autônomos sendo criminalizados por lutar, então acho que é importante também trazer essa pauta, como a gente viu recentemente aí nos atos do próprio movimento Passe Livre, mas também nos atos contra a privatização da Sabesp, e por aí vai. Então, acho que é importante trazer isso, assim, né? Que existiram realmente várias manifestações, várias atividades sendo puxadas, mas que é importante, inclusive, essa pluralidade da luta, né? A gente precisa estar nas ruas e quanto mais gente, mais da hora, né? A gente sempre costuma dizer que nós somos poucos, mas não somos um pouco loucos, assim. Então, da hora que todo mundo tem se mobilizado, a gente está sempre aqui para apoiar, para somar, se preciso, e bora. E outro debate que foi impossível de não ser feito, né, é a questão aí, de ser, eu acho que primeira manifestação pós 10 anos das manifestações de junho, né? Como que o movimento hoje enxerga a massificação, né, da luta, né, contra o aumento da passagem? É possível para o movimento fazer outros junhos? Eu acho que é importante pensar essa questão dos 10 anos de junho e pensar que quem fez junho de 2013 foi todo mundo que estava na rua, né? Não só o movimento Passe Livre, como eu disse, né? Não é a ideia do movimento Passe Livre monopolizar esse tema, pelo contrário, a gente quer trocar ideia cada vez com mais gente. Eu acho importante dizer também que 2013 aconteceu e foi, né, todo esse boom, e a gente sempre relembra porque realmente tem um acúmulo de luta de 2013 para cá, né, para várias outras lutas aí, para várias outras pautas que a gente vê hoje, mas que 2013 também veio de um 2012, de 2011, de 2006, de 2005, enfim, de várias outras lutas, né? Não foi algo que simplesmente aconteceu, né? Eu acho importante trazer isso, assim. A gente fez uma série de debates sobre os 10 anos de junho, estão também disponíveis. Queria recomendar, posso até, acho que eu consigo mandar aqui no chat, né? A gente escreveu um texto mais recente agora, né? Um textinho falando um pouco sobre isso, né? Sobre como junho não começou em 2013, não começou em São Paulo, sempre existiu luta por transporte. A gente tem aí relatos de 1842 da galera lutando por transporte, enfim. Para trazer um pouco desse histórico, para a gente também lembrar que junho de 2013 é um marco, é muito importante, mas que ele foi construído aí ao longo de, enfim, com muita gente e ao longo de muitos anos, né? Acho que a gente tem uma série de pautas importantes para pensar depois de 2013, com certeza, né? Depois de 2013, a gente tem, por exemplo, transporte colocado enquanto direito social na Constituição, a gente tem o avanço da pauta da tarifa zero mesmo, né? São mais de 100 cidades hoje no Brasil, inclusive São Paulo, com uma experiência de tarifa zero que a gente pode até comentar, porque é uma experiência muito complicada, né? Enfim, uma política aí eleitoreira, mas a gente pode trocar ideia mais sobre isso daqui a pouco. Mais uma série de saldos, né, para a luta como um todo, para lutas sociais, para pautas importantes que surgiram depois de 2013, mas sempre lembrando, né, a gente não existe essa ideia, assim, né, tem que sempre pensar que não existe ideia de um movimento só tocando 2013, pelo contrário, foi muita gente na rua, foi muita revolta, enfim.
foram um conjunto de fatores aí, muita preparação também. Eu vou deixar, eu não sei se eu posso mandar o link aqui, mas esse artigo que eu comentei, beleza. Explica um pouquinho mais, tem uma série de referências que eu acho que é importante, quando sempre a gente fala desse debate de 2013, é importante também trazer a visão do movimento passe livre, mas também outros lugares, né? Então, esse texto vai juntando, tentando juntar um pouco essas referências, esses acúmulos da luta que eu comentei, e essa ideia de que não começou em 2013 e não vai terminar em 2013, nem em 2024, enfim, que a luta por transporte siga aí até a tarifa zerar, até a gente ter o transporte que a gente gostaria. Certo, ô Gel. E, né, continuando o nosso debate, vamos entrar na questão do passe livre, né? Por que lutar pelo passe livre? Boa. Ó, deixei aqui o link. Por que lutar por passe livre? Bom, acho que, primeiro de tudo, para repensar a lógica de transporte na cidade, né? Atualmente na cidade de São Paulo e em muitas outras do Brasil também, a gente tem uma lógica de transporte extremamente precária, que pauta o lucro das empresas, os empresários, os donos, né? Que prestam serviço, seja no transporte municipal, com os ônibus, seja nesse movimento que a gente tem visto de privatização das linhas de trem, que é um serviço que prioriza o lucro, né? Que vai priorizar os empresários e vai, consequentemente, fazer com que os trabalhadores, os usuários do transporte sejam cada vez mais precarizados. Isso afeta a qualidade de vida, isso afeta o quanto a gente pode ou não circular pela cidade, o quanto a gente consegue ou não chegar a determinados direitos, enfim. É todo um... Pautar a tarifa zero tem a ver com um debate de pautar o direito à cidade, a cidade que a gente quer e que a gente tem direito de construir. Então, ao longo aí de quase 20 anos, o movimento passivo tem falado muito sobre tarifa zero, muitas vezes tem sido colocado como, né, utópico, isso nunca pode acontecer, mas é importante lembrar que existe um histórico disso, né, da prefeitura da Irundi, na década de 90, a gente tem aí um projeto de tarifa zero pensado pelo Lúcio Gregory, que era o secretário de Transportes na época, e que propôs esse projeto para a cidade de São Paulo, e que ao longo dos anos aí a gente vem lutando e pautando. Acho importante dizer isso porque são mais de 100 cidades com algum tipo de tarifa zero no Brasil, são diversas cidades ao longo, né, aí afora no mundo, e importante dizer isso porque pensar a tarifa zero é repensar o sistema de transporte e repensar a forma como a gente circula pela cidade, né? Pensando aí que, assim, né, ida e volta, sem integração, tá? Sem, enfim, pegar ônibus e metrô, a gente tem um gasto de R$10, né? Pensando aí, por exemplo, pegando um metrô para chegar, enfim, a um emprego, ou a uma escola, ou para dar um rolê, enfim. R$10 ao longo do mês, né? Isso calculado é um gasto absurdo. A gente tem dados aí que mostram que as famílias brasileiras gastam muito com transporte. Então, é o segundo maior gasto, perdendo para alimentação ou moradia, né? Ou seja, o transporte e repensar o sistema de transporte, repensar a forma como a gente utiliza ele, também é repensar esse lugar de como a gente quer viver a nossa vida, né? A gente tem aí vários relatos também, onde as pessoas têm que escolher se elas pegam transporte ou se elas comem, se elas pegam transporte ou se elas pagam uma conta. Enfim, né? Só para trazer alguns exemplos assim do dia a dia, né? Sem nem comentar sobre a qualidade do transporte, sobre o quanto a gente tem visto uma série de violações e violências de gênero, de raça, de classe dentro do transporte público, né? Então, assim, só para tocar no ponto principal, que é pensar a tarifa zero e pensar a forma que a gente circula pela cidade, né? Quais corpos e quais lugares eles podem estar. E, Gel, sempre tem alguém que fala, né? Ah, mas quem vai pagar a conta? Eu gostaria que você respondesse isso. Boa. Eu acho que é importante dizer que quando a gente fala sobre sistema de transporte, existem várias formas de pensar esse sistema, né? Então, algumas possibilidades, só para a gente listar rapidinho, mas isso também pode ser aprofundado, né? A gente tem atualmente o subsídio federal para o transporte, a gente tem possibilidades, por exemplo, como propôs lá atrás o Lúcio, né? De pensar impostos específicos para o transporte. A gente tem possibilidade de pensar outras formas de controle do sistema mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem um sistema de transporte municipal aqui em São Paulo, dos ônibus, que funciona por catraca girada. Ou seja, quanto mais gente no busão,
mas o empresário está lucrando. Então, para ele, não faz sentido até colocar, né, vários busões passando em vários momentos do dia, com as pessoas podendo ir com conforto, se ele pode colocar um ônibus só, lotado, cheio, que passa uma vez a cada 40 minutos, uma hora. Ou seja, também repensar esse modelo de transporte é um ponto importante para a gente pensar quem vai pagar essa conta, né? Pensar um sistema de quilometragem rodada, por exemplo, pensar um sistema que repense o número de linhas, repense o trajeto das linhas, porque a gente só tem linhas que vão do centro para as periferias, porque não tem linhas que circulam entre as zonas, enfim. É um debate que a gente tem também discutido aí, que tem sido pautado por várias outras organizações, também é importante dizer, mas que é importante dizer também que a tarifa zero é possível, não à toa que ela está aí em mais de 100 cidades, não à toa que ela foi proposta na década de 90 pela Prefeitura de Erundina, enfim, tem em vários outros países, a gente precisa realmente fazer um debate com a população, né? Um debate que seja não só participativo, mas que possa decidir, inclusive com a população, as formas que ela quer e que ela precisa que esse transporte seja financiado, estruturado, enfim. Isso é o que a gente tem pautado ao longo dos anos, né? Como fazer esse debate junto com as pessoas e não nos gabinetes, e não de portas fechadas. Gel, eu tenho uma dúvida, né? É dúvida mesmo, pode parecer idiota o que eu vou falar, né? Depois da existência do MBL, vocês não tentaram mudar o nome? Então, eu acho que, de novo, assim, né? É uma coisa muito, muito complicada da gente comentar, porque, como eu te falei, o MPL existe há quase 20 anos, né? E aí, a luta por passe livre existe não só na cidade de São Paulo, mas também em várias cidades do Brasil e em vários outros passe livres aí espalhados pelo mundo, né? A gente tem vários outros coletivos aí que vão, tanto na América Latina quanto em países do continente europeu, pautar a questão do passe livre da tarifa zero. Eu acho que é importante a gente pensar que essa luta vem de muitos anos. E aí também pensar a mudança do nome, enfim, de um movimento social que está nas ruas há quase 20 anos, enfim, acho que não sei nem se daria, assim, né? Se seria, enfim, não sei não sei se deu para entender assim um pouco, mas a gente acho que é importante trazer isso, porque eu sei que confunde, eu sei que o nome confunde, mas quando a gente para olhar as diferenças dos dois nomes, apesar de parecidos, acho que isso é importante. Esse é o debate que a gente traz, né? A gente está aqui para pautar transporte, para pautar direito à cidade, para pautar lutas sociais nas ruas, para pautar formas diferentes de pensar e de viver a vida, né? Enfim, eu acho que esse ponto é importante para a gente pensar, né? Porque, enfim, a gente tem uma série de outros movimentos, inclusive de direita, surgindo depois de 2013, mas também é importante dizer que eles sempre estiveram por aí nas ruas, né? Assim, acho que esse é um debate que a gente fez também ao longo desses 10 anos aí de 2013. Então, acho que, não sei se eu respondi assim, mas... Certo. E, Gel, a gente teve o aumento, né, do Tarcísio, mas por sua vez o Ricardo Nunes não aumentou a tarifa do busão, né? Como que vocês viram essa manobra, né, digamos, essa política do Ricardo Nunes? Boa pergunta. A gente não pode esquecer que esse ano é um ano eleitoral, né? E aí tem toda uma movimentação desde o final do ano passado, se eu não me engano, dezembro, o prefeito pede um estudo para a SP Trans, um estudo sobre tarifa zero, que é um estudo que a gente, população, movimentos sociais, outras organizações, nunca viu, né? Esse estudo não sei onde está. Pelo contrário, assim, muitas outras organizações de esquerda, partidos de esquerda, mandatos de esquerda e movimentos sociais como o Passe Livre propuseram debates públicos, audiências, atividades públicas para pautar a tarifa zero. Ao contrário, né, dessa pesquisa da SP Trans, que a gente nunca teve acesso. Bom, estou dizendo isso para dizer que essa tarifa zero que a gente tem visto em São Paulo nos domingos é uma tarifa zero de campanha, né? Uma tarifa zero ali para fazer uma imagem e tal. Não sei se vocês repararam, mas até os ônibus têm propaganda agora, passa propaganda nos letreiros da cidade, nos ônibus tem adesivo, enfim. Mas a gente não pode esquecer que o Ricardo Nunes também faz parte de uma política
que vem aí cerceando uma série de direitos e num ponto de vista bastante liberal sobre tarifa zero, que inclusive é um ponto que a gente pauta, né? A gente quer tarifa zero todo dia, a gente quer tarifa zero popular, a gente quer tarifa zero que repense o sistema de transporte. Essa tarifa zero, por mais que seja importante, não dá para negar que, né, tiveram várias reportagens aí do quanto aumentou o número de passageiros no transporte aos domingos, justamente porque é de graça, né? E acho que isso é um ponto importante para a gente pensar, que as pessoas, elas, quando tem a gratuidade no transporte, elas saem mais de casa, elas, né, enfim, pegam mais o transporte, ainda que seja de domingo, ainda que esse busão demore, que a gente sabe que demora de final de semana, ainda com uma série de questões, esse é um ponto importante, um ponto que a gente precisa focar, e não essa campanha eleitoreira aí do Ricardo Nunes de tentar fazer uma imagem de que, né, tá pensando uma política de tarifa zero na cidade, porque, de novo, tarifa zero precisa ser todo dia. Tarifa zero precisa ser para geral, precisa repensar esse sistema de transporte. Por que o busão demora 1, 2 horas no domingo? Porque é para lazer, é porque é para dar rolê, que a gente vai sair, enfim. A gente também não pode esquecer que a gente teve uma série de experiências bem interessantes de tarifa zero também ao longo do ano passado, 2023. Então, teve tarifa zero no Enem, tarifa zero nas eleições, que foi importantíssimo, inclusive, para vários municípios do Brasil conseguirem chegar aos seus lugares de votação, enfim. Toda uma movimentação que tem sido feita por outros movimentos sociais de esquerda, por outras organizações de esquerda, e que vão na contramão aí dessa política eleitoreira. Estou dizendo isso também para ressaltar que é claro, né? Tarifa zero de domingo tem mudado e muito a forma como as pessoas circulam na cidade. Só a gente, né, pode fazer uma experiência aí de pegar o busão de domingo e ver o quanto, né, vários outros lugares, centros culturais, parques, feiras livres, estão com muito mais gente, né? A galera pega mesmo o busão e pega em família, né? Ou seja, um gasto aí para uma família de 5 pessoas, por exemplo, de domingo, enfim, vai trazendo aí outras perspectivas para a gente pensar o acesso à cidade, o direito à cidade, mas, de novo, é uma política aí eleitoreira que, enquanto movimento Passe Livre, a gente entende que falta ainda muito para pautar a tarifa zero que a gente quer e que a gente precisa, né? Certo. Ô, Gel, né, você falou aqui, né, inúmeras vezes sobre o direito à cidade, né? Queria que você falasse aí para o ouvinte o que isso, né, se trata, né? Porque é interessante, né? São Paulo é uma cidade que tem tudo, né? Uma cidade que eu gosto bastante, né? Que é uma cidade que tem várias oportunidades de lazer, trabalho, né? Quer dizer, até a página 2, mas mais do que outras cidades, como por exemplo aqui em São José, mas ao mesmo tempo, né, uma cidade bastante excludente, né? Exatamente, é uma cidade que exclui corpos específicos, né? Corpos negros, corpos pobres, corpos com camadas de gênero, enfim. Tudo isso para dizer que a gente tem uma cidade, como você falou, né, que tem oportunidades até a segunda página, né? Para quem mora fora do centro, para quem precisa pegar transporte todo dia, essa cidade não é acessível, não tem o mesmo número de oportunidades. E é por isso que a gente fala tanto de direito à cidade, né? Direito à cidade nada mais é do que a gente conseguir circular, construir, viver a cidade que a gente quer e que a gente precisa, né? Que não é essa lógica que a gente vive hoje, por exemplo, de passar 2, às vezes 3 horas no transporte, de passar, enfim, horas para conseguir atendimento em diversos serviços públicos ou não, né? Essa lógica que a gente tem de que a gente, de segunda a sexta, pega busão, vai trabalhar, e de sábado e domingo a gente não tem, né? Enfim, não tem busão, por exemplo, que circula de uma zona para outra, só tem busão que vem da zona leste, por exemplo, para o centro. Por que existe isso? Porque existe uma lógica de integração, ou seja, você tem que descer no terminal para pegar outro ônibus, quem ganha parte disso são as empresas de transporte. Então, quando a gente fala de direito à cidade e da relação de direito à cidade com o transporte, é também pensar que, para a gente repensar essa lógica de cidade, que, como, né, a gente falou aqui, é excludente, é racista, é machista, é estruturada numa lógica de poder extremamente desigual, a gente precisa repensar a forma como a gente trata o direito ao transporte, o direito à moradia, o direito à educação, à saúde, enfim. E aí eu acho que quando a gente fala de direito à cidade, passa por transporte a partir disso, né? Repensando também essa lógica do quanto tempo de vida a gente gasta no transporte, essa qualidade que é precária
demais e que vai adoecendo as pessoas, o valor também, né, que vai apertando cada vez mais as populações que não tem essa grana para pagar o transporte, e enfim, né? Aí, como de novo, né, voltando, né, as oportunidades que a gente tem na cidade, enfim, não sei se existem para todo mundo, né? E aí, acho que pensar direito à cidade é tentar questionar essa lógica também. Certo. E, Gel, né, falando aí, né, de direito, né, à cidade, né, como que vocês, né, enxergam, por exemplo, a questão, né, dos assédios, né, já do transporte público, né? Qual que é a discussão que o movimento Passe Livre faz sobre isso? Boa. Você tá pensando em assédio de gênero, relacionado a Isso. gênero. Ah, tá. Porque existem vários tipos, né? Inclusive, isso Mas, mas se você quiser falar sobre esse e outros também, fique à vontade. Tá bom. Mas vou começar do começo, assim, acho que é importante dizer, né, que a maioria de pessoas que utilizam o transporte são mulheres, e em sua maioria também mulheres negras, e que vão passando não só por essa precarização do transporte que eu comentei, que tem a ver, né, com, por exemplo, o fato de você passar 2, 3 horas no transporte para chegar em qualquer lugar, ou o fato do busão só passar depois de tanto tempo e sempre estar lotado, e, enfim, desse desgaste mesmo, né? E aí, junto disso, tem uma violência absurda de gênero, né? E aí a gente pensar, por exemplo, né? Uns anos atrás, a gente teve uma campanha que ganhou bastante notoriedade, que foi o Chega de Fio Fio, puxado por outras organizações também. E pensar que essa violência de gênero caminha junto com uma violência dentro do transporte e que não deixa de caminhar também com uma violência pensando aí questões de raça, né? É maioria o número de mulheres não brancas que utilizam o transporte e também é maioria o número de violências que essas mulheres sofrem, né? Eu perguntei de outros assédios e outras violências, porque a gente pode citar várias aqui, né? A gente tem, por exemplo, uma série de violências cometidas contra as pessoas que trabalham nos trens, né? Os marreteiros, a gente tem uma série de violência com as pessoas que por algum motivo, né, não podem pagar a tarifa e pulam a catraca, a gente tem uma série de violências no transporte, enfim, para além do transporte em si, que já é violento, né, que é isso que eu estava falando um pouco, né, do tempo, do quanto você gasta, da sua saúde que fica comprometida, dos seus gastos que ficam comprometidos, para além disso, ainda tem uma violência muito, muito marcada de gênero e de raça para as pessoas que utilizam o transporte público, né, e também para os trabalhadores. Eu vou pegar um livro aqui para deixar de recomendação também, que a gente participou, que chama Falas Carolinas. É um livro que vai falar um pouco disso a partir de relatos das mulheres também, nas mais diversas pautas aí que a gente tem na cidade. Então, transporte, moradia, gênero, enfim. Tá aqui do meu lado, eu vou pegar para mostrar para vocês, mas pode ir falando. Qual que é o nome do livro? Liga o áudio, por favor. Opa, desculpa. Falas Carolina. Eu vou pegar aqui, só um minutinho. Maravilha, né? Aqui entrevista com a Gel, né, do movimento Passe Livre, né? Ó, gente, e vai ficar ao contrário, né? Mas, ó, Fala Carolinas, Mulheres na Luta por Vida e Dignidade. Então, tem várias mulheres que contribuíram aqui nesse livro. Ele pode ser encontrado. Eu acho que, se eu não me engano, está disponível na internet, mas quem editou ele foi o Quilombo Invisível, apoiado aí pelo programa Vai. Vou deixar o link aqui, mas também ele traz vários relatos. Eu acho importante sempre trazer esses relatos, porque é importante a gente ouvir de quem está diariamente ali no transporte, sofrendo essas violências, mas também resistindo, encontrando várias formas de resistir, não só no transporte, mas, né, nas diversas lutas, como eu comentei. Certo, Gel. E, Gel, quando a gente fala aí de transporte público, né, uma coisa que acho que precisa discutir, né, é a enorme concentração de carro, né, que existe, né, na cidade de São Paulo, que acaba, né, sendo o principal responsável, né, do trajeto que você demora meia hora, demorar 2. Como que você vê essa questão, né? E é verdade mesmo que os países, né,
não gosto de usar esse termo, né, mas já usando, né, desenvolvidos, eles, né, priorizam o transporte público? Bom, vamos lá, né? A gente tem uma cidade, eu estou focando na cidade de São Paulo, mas a gente pode pegar várias outras metrópoles, megalópolis brasileiras, que foram construídas nessa ideia do carro, nessa ideia que, de novo, né, tem a ver com todo um movimento que vai buscar aí priorizar o mercado, né? Então a gente não pode esquecer que aqui em São Paulo, a partir da década de 20, a gente tem uma série de construções de viadutos, de vias mais largas para caber os carros, enfim. Porque existe todo um mercado, né? A partir disso, a partir da ideia do automóvel, né? E aí eu estou falando de um mercado, mas eu também estou falando de uma ideia que vai também, né? Aparecendo ao longo dos anos, que é essa ideia da independência a partir do carro, do poder a partir do carro, do quanto você consegue acessar outros lugares, e realmente consegue, porque a cidade foi feita pensando nisso, né? Mas é importante trazer que o transporte público, né? Uma das discussões que a gente também faz o transporte público de qualidade, com tarifa zero, é importante para a gente pensar o acesso a outros direitos, né? Pensar o direito da população e também pensar questões ambientais, por exemplo, né? A gente sabe que é insustentável esse número de carro com tanto de, enfim, de poluição, de danos ambientais que a gente tem na cidade. Mas eu acho importante você trazer isso também de novo, né? Para trazer que quando a gente pensa um transporte individualizado acima de um transporte público, a gente também está colocando qual projeto de cidade que a gente quer, né? Então, a gente tem visto aí cada vez um número maior de carro e de pessoas circulando com os carros, e eu acho que, enfim, isso dá margem para a gente pensar muitas questões, né? De novo, como a gente comentou aqui também, a gente tem uma cidade que é extremamente excludente, e não à toa, né? Não à toa que essa cidade é construída pelo e para os carros, a partir dos carros, não à toa que essa cidade é construída de um lugar de centro, né? Que vai se concentrando num espaço muito específico e segregando as outras partes da cidade. Não à toa que a gente tem toda uma mentalidade, né, do carro e da individualização do transporte. Eu acho que a gente precisa, inclusive, começar a conversar mais sobre essa lógica do carro para tentar pautar outros pontos, né? Outros pontos, como eu falei, da questão ambiental, né? Você trouxe aí essa ideia de países desenvolvidos, eu também não gosto dessa ideia. Eu acho que a gente pode, inclusive, claro, é importante olhar, né, os exemplos que estão aí fora no mundo, mas no Brasil também a gente tem vários exemplos, tem Maricá, tem cidades do Ceará, enfim, tem uma série de outros exemplos de transporte público com tarifa zero que priorizam um transporte coletivo, um transporte de energia limpa. Acho que tem várias lições que a gente pode aprender com a gente mesmo, assim, sabe? Enfim, só para trazer também, eu vou deixar outro link aqui com o mapa das cidades. São mais de, eu falei mais de 100, mas deve ter mais, viu, gente? Aqui eu vou contando assim, de mês em mês, mas deve ter aumentado o número de cidades com algum tipo de tarifa zero. São, enfim, lugares muito importantes, inclusive para a gente ver as diversas possibilidades que tem. Tem tarifa zero que pensada de um jeito do sistema de transporte, tem tarifa zero que é pensada de outras formas, tarifa zero que é todo dia, enfim, várias formas aí de pensar. Vou deixar aqui também para a gente olhar junto, né, para esse lugar do transporte coletivo, de qualidade e gratuito. Certo. E enquanto você procura, Gel, né, vamos aí para mais outra pergunta, né? Você falou aí de vários exemplos de cidade do Brasil, né? E aí acho que é impossível não falar, né, que vamos entrar novamente aí no processo eleitoral. Como que você enxerga essa discussão no transporte aí durante as eleições, né? Qual que vai ser a importância, né, desse tema? Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Eu acho que, de novo, né, o transporte, ao longo dos anos, tem ganhado cada vez mais importância e pauta, não só nas campanhas eleitorais, mas na vida da população, que eu acho que é o mais importante, né? Porque, enfim, as discussões de campanha têm se mobilizado, né, em diversos candidatos, tá? Candidatos tanto da esquerda quanto da direita, têm se mobilizado para pensar
a tarifa zero, para pensar o transporte, para pensar novas formas de estruturar esse sistema, porque assim, a gente tem acompanhado ao longo dos anos o sistema de transporte na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, de forma geral, também está cada vez mais precarizado e, assim, muito perto de, enfim, de não dar mais conta, né? Por várias questões, inclusive porque é pautado no Lula, está circulando bastante, não só nas câmeras que utiliza o transporte, que trabalha no transporte. Acho que é importante e que olha para esse plano de campanha justamente querendo entender qual transporte vocês estão pensando. Estão pensando para quem? De quais formas? Então, para além da análise do movimento, né, a gente espera aí que os candidatos e candidatas tenham propostas efetivas para pensar a questão do transporte no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, enfim. Claro, né, esse ano é eleição municipal, a gente não pode esquecer disso também, e que essa disputa da relação do transporte com a relação das campanhas já está aí, né, muito, muito colocada de uma forma bastante absurda pelo prefeito Ricardo Nunes, mas que é importante pensar que outros candidatos e candidatas tragam outras propostas, inclusive para rebater essa proposta de tarifa zero e de transporte que o prefeito tem apoiado, que é uma proposta liberal, né? Não deixa de ser, assim. Enfim, estamos aí também para debater isso, claro, né? Lembrando que o movimento Passe Livre é um movimento horizontal, autônomo, e que, enfim, acho que esse vai ser um dos temas principais, assim, de campanha, junto com outras questões da cidade que também sempre pegam, né? Então, saúde, educação, moradia, que tem sido muito pautado ao longo dos anos, inclusive a partir de muita luta, né, de outros movimentos sociais, enfim. Acho que esse é um ano muito importante para a gente tentar e debater e colocar o tema do transporte para discussão, né? Eu acho que esse é uma das coisas mais importantes, assim, da gente ter esse momento de campanha, que é claro, né? Como eu disse, tem várias iniciativas aí oportunistas a fim de criar uma imagem muito complicadas a respeito do transporte da tarifa zero. E vocês pretendem apoiar algum candidato? Bom, de novo, né? Nossa O senhora, eu MPL é um peço só movimento uma questão autônomo. aí, só uma questão aí que eu peço, corrigindo aqui um erro, eu peço desculpas, né, que eu acabei, né, divulgando uma página, né, de uma outra live, né, e lembrando que o Mesa de Debates não tem associação aí com nenhuma organização, né, e sem querer acabei fazendo propaganda gratuita, né, a gente é uma mídia independente, mas pode continuar. Tá bom. Ó, eu deixei aí o link do mapa das cidades com tarifa zero, tá? No Brasil. Vocês podem conferir aí também. Sobre a pergunta que você fez, não, o movimento Passe Livre é um movimento autônomo, horizontal, a gente é apartidário, que é diferente de antipartidário, isso é importante de trazer. A gente não tem nenhum partido, mas isso não significa que a gente não faça articulações, acompanhe lutas de partidos, mas não, o movimento Passe Livre não tem esse costume, esse lugar de apoiar candidatos. O que a gente tem feito, de novo, né, como eu já tinha comentado, todos os anos que tem eleição, a gente faz análise de todos os candidatos, do plano de todos os candidatos, né, estando disponíveis aí a gente faz, pensando justamente, né, essas perguntas. Quais são os planos para transporte público na cidade, no estado, enfim, no Brasil? Se pauta ou não tarifa zero, qual tipo de tarifa zero, qual tipo de sistema de transporte está sendo pautado, porque para a gente é importante colocar esse debate para as pessoas, né? Debater essas questões, essas pautas junto com as pessoas, né? Então a resposta é não, mas enfim, a gente segue aí cobrando e atento para as propostas de campanha. Mas para além disso, o Movimento Passe Livre está nas ruas como sempre esteve, pautando ações, atividades de forma horizontal, de forma autônoma. Acho que também pensar isso, porque nesse momento de campanha surgem vários temas, né? Mas é importante dizer isso: a luta acontece todos os dias, durante todos os anos, e não só nos anos de eleição, né? Não só enquanto lugar de pauta de campanha ou de governo, enfim.
Explica aí para o ouvinte o que a diferença entre apartidário e antipartidário. Boa. Bom, antipartidário, né? Enfim, vou resumir assim, tá, gente? Mas basicamente seria uma ideia de pensar de não ter partidos, não ter nenhum tipo de vínculo ou conversa com algum partido, né? E apartidário significa que na organização, isso é uma afirmação pública, tá? Isso faz parte dos princípios do movimento Passe Livre. Na organização não tem, né, nenhum membro, ninguém que faça ou seja parte de algum partido. Isso não quer dizer que a gente não articule, não faça ações junto, não pense, não paute lutas, não apoie outros partidos e organizações. Mas enquanto movimento social, né, acho que é importante dizer que para a gente, enquanto princípio, né, a autonomia, a horizontalidade são pontos importantes aí para o movimento Passe Livre, especificamente, né? Não sei se deu para entender assim, mas é isso. Por que essa questão, né? A gente pode considerar o Passe Livre um movimento anarquista, por exemplo? Olha, Guilherme, eu acho que o debate, enfim, até pode passar por essa questão, mas eu acho que o mais importante é pensar que desde quando se constituiu, né, o movimento Passe Livre, ele surge no Fórum Social Mundial em 2005, mas tem várias mobilizações anteriores, né, que vão aí dando caldo para esse movimento social. Então, 2003 e 2004, né, com a revolta do Buzu em Salvador e também a revolta das Catracas em Florianópolis, né, tem todo um histórico de organização que aí vai, né, em 2005, fundar o movimento Passe Livre no Fórum Social Mundial, mas que tem uma série de lutas por trás aí ao longo de muitos anos, né, com diversos coletivos e outras pessoas puxando. Acho que isso é importante de trazer, assim, enquanto princípio de movimento social, que, de novo, né, como eu falei aqui várias vezes, é autônomo, né, eu acho que isso é importante de trazer, é um movimento social autônomo e horizontal. Então, acho que esse é o princípio que a gente sempre tenta trazer, assim como outros movimentos também que são autônomos, são horizontais, enfim, é uma forma de organização, existem várias outras formas de se organizar politicamente, socialmente, enfim. Mas acho que, em linhas gerais, é isso, assim. E para a gente finalizar, o Gel, né? Como que o movimento Passe Livre atua e aporta nas outras lutas que acontecem? Boa. Bom, a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos diversas lutas na cidade, então lutas por moradia, lutas por melhores condições de transporte, luta dos trabalhadores do transporte por melhores condições de trabalho, lutas por educação, e aí lutas por educação, saúde, outros direitos que se interseccionam com o transporte. Então, só para dar um exemplo, né, alguns anos atrás a gente teve uma série de cortes no passe livre dos idosos, a gente teve uma série de cortes no transporte escolar das crianças que estudam na rede pública de São Paulo, né, o TEG, transporte escolar gratuito. A gente tem uma série de questões que perpassam o transporte, e aí a gente vai se articulando com outros movimentos sociais, com outras organizações, para pensar mesmo uma rede de apoio, de luta, enfim. E aí, né, acho que é importante trazer isso, porque a gente não faz luta sozinho na rua, né? E o contrário também, né? Outros movimentos sociais que pautam outras questões, outras mobilizações, também precisam desse apoio, né? Acho que um outro ponto que a gente também vem pautando ao longo dos anos é a questão do direito à cidade, das violências que acontecem na cidade, então, desde violências policiais a violências estatais, raciais, enfim, de gênero, né? E acho que é importante trazer isso para pensar justamente essa rede com outros movimentos sociais, com outras organizações, com mandatos coletivos, com parlamentares de esquerda, enfim, com autônomos e autônomas, com diversas outras organizações e coletivos que estão aí na luta. Eu ia falar que essa era uma última pergunta, mas eu esqueci de perguntar algo para você, né? Novamente, toda essa mobilização do passe livre foi marcada aí por alguma repressão policial, né? Como que o movimento aí se comportou perante aí essa postura da polícia, né, do Estado?
Bom, só para contextualizar, né? Nas nossas manifestações, sempre e vem aumentado, inclusive, o número de policiais, de contingente policial na manifestação, inclusive num número que é absurdo, desproporcional, tanto em força quanto, né, nesse lugar de intimidação mesmo, né, de intimidar as pessoas que querem às vezes participar da manifestação, que querem estar lá, mas que, né, com um contingente policial absurdo, com uma série de violações, como por exemplo em quadros, antes mesmo das pessoas chegarem à manifestação, uma série de detenções, uma série de violências policiais, sem contar, né, nas violências, quando a gente costuma dizer que o ato estoura, né, ou é estourado, na verdade, ou seja, quando tem bomba, bala de borracha, enfim. E ao longo dos anos isso tem aumentado não só com o movimento pacífico, mas com vários outros movimentos sociais que têm pautado aí lutas importantíssimas, né? Esse movimento de criminalização de movimentos sociais por parte do Estado é uma coisa que não é nova, né? Não dá para a gente achar que surgiu agora, pelo contrário, a gente tem aí fazendo um resgate, né, da lei antiterrorismo, a gente tem o decreto do Dória também, né, que proibiu manifestações maiores de 300 pessoas sem aviso, proibiu o uso de máscaras, enfim, violou uma série de direitos. É importante dizer isso, né? Se manifestar é um direito, estar na rua não é nenhum crime. E aí eu acho importante dizer que né, pontualmente, nesse começo de ano, a gente teve uma série de detenções extremamente arbitrárias, pessoas que foram enquadradas, que foram revistadas antes mesmo de chegar às manifestações, pessoas que foram revistadas dentro do metrô, antes de passar a catraca ou depois de passar a catraca, pessoas que estão aí, foram marcadas por uma violência policial muito complicada, muito, muito séria, muito absurda. E a gente, quanto movimento social, sempre faz e vai continuar fazendo acompanhamento de todas essas pessoas, ou então tanto acompanhamento jurídico quanto acompanhamento, né, junto aos familiares, enfim, prestando o apoio, mas que é importante dizer, né, que essa é uma violência do Estado, né, a gente sempre fala sobre isso, assim, essa violência do Estado não só impede as pessoas de chegar na manifestação, de se manifestar, mas é importante lembrar que é uma violência que acontece todos os dias nas quebradas, né, a gente não pode esquecer do que está rolando agora, por exemplo, na Baixada Santista, né, trazer esse debate do quanto a violência policial tem afetado as populações dentro das manifestações, mas também fora, né? Principalmente fora, no dia a dia, no cotidiano. Aí também a respeito disso, para a gente não também se alongar muito aqui, mas a gente lançou uma nota junto com mais de 60 outras organizações, partidos, entidades, que falam um pouquinho sobre isso, está disponível nas nossas redes sociais, uma nota sobre a criminalização de movimentos sociais. Nas próximas semanas aí, a gente também vai pautar isso em atividades públicas, em debates públicos, audiências públicas e outras atividades também. Vou deixar aí o convite para vocês acompanharem nossas redes, trocar ideia com a gente, manda uma mensagem lá se vocês quiserem trocar ideia, porque essa é uma questão que tem afetado não só o espaço livre, mas também uma galera que faz luta na rua, né? E acho que é importante a gente trazer, porque é uma política que vem do governo Tarcísio, mais fortemente agora, mas que existe há muito tempo, como eu retomei aqui, né? No governo Dória, em outros governos também existiu, e não só com a gente, né? Na luta dos professores, na luta dos secundaristas, na luta contra a privatização da Sabesp, em várias outras lutas sociais tem acontecido esse movimento de criminalização. E no cotidiano também, né, no dia a dia nas quebradas. Então, acho que, não sei se também dei conta de responder, mas só para não me alongar muito. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Gel, né? Gostei aqui do nosso papo e passo a palavra para ela fazer as considerações finais. Valeu, gente. Valeu, Guilherme, pelo convite. Estamos aí sempre que vocês acharem que é da hora, que faz sentido, chama nós. E é isso, gente. Vou repetir aqui, né? Pedir, enfim, se vocês têm interesse, estão a fim de trocar ideia sobre transporte, ou de se organizar com transporte em algum coletivo, dá um salve na gente. A gente sempre está nas redes sociais, que eu acho que é o que acaba, né, rolando mais hoje em dia. Mas também lá tem outras formas de entrar em contato com a gente. A gente segue nas ruas, segue pautando atividades das mais diversas e também segue apoiando outros coletivos, outros movimentos sociais que estão aí pautando a luta por uma cidade mais justa, menos excludente, menos racista, enfim. E é isso, é nóis, valeu.
Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Gel, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, né? Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, a programação de hoje termina por aqui. Um forte abraço e